Olá, meu nome é Camila e eu vou apresentar o trabalho que aborda o tema métodos radiográficos no diagnóstico de sarcoidose cardíaca, uma revisão sistemática. O trabalho é composto por mim, Camila Assunção, Camila Pluton, Liliane, orientado pelo professor Dr. Antônio Márcio. Desde já esclareço que não há nenhum conflito de interesse no trabalho e não houve nenhum tipo de apoio financeiro. A sarcoidose cardíaca é uma doença inflamatória crônica granulomatosa que ela pode atingir todos os órgãos do corpo. A sua etiologia ainda é desconhecida e o envolvimento cardíaco acontece em 20 a 50% dos pacientes. E as principais sequelas cardíacas são arritmias e insuficiência cardíaca. O diagnóstico é baseado na apresentação clínica de imagem e a radiologia, então, nesse contexto, ela é essencial na avaliação da extensão e da atividade da doença. O trabalho teve como objetivo identificar os principais métodos radiográficos usados no diagnóstico da sarcoidose cardíaca, como palavras-chave cardiopatias, radiografia e sarcoidose. O trabalho é uma revisão sistemática realizada por meio da pesquisa de artigos científicos nos bancos de dados. Foi usada a BVS como biblioteca virtual e o Cielo como banco de dados. Os descritores usados em inglês foram sarcoidose cardíaca e diagnóstico por imagem. Os artigos eles deveriam ter sido publicados entre os anos de 2018 e 2020. Poderiam ser em língua portuguesa e inglesa. A princípio, foram encontrados 106 artigos, dos quais foram lidos os títulos e os resumos, e como critérios de inclusão foram considerados os artigos de revisão de literatura e relato de caso que abordasse o tema pesquisado. Após a leitura das publicações, 10 artigos foram considerados elegíveis para a elaboração do presente estudo. Como resultado, a gente tem que o diagnóstico da sarcoidose cardíaca ela é um desafio. É extremamente necessário o uso de método de imagem para o seu diagnóstico. O ecocardiograma, ele é sempre o primeiro exame solicitado em um paciente com suspeita de alguma doença cardíaca. E nesse contexto, quando a gente usa esse método, um dos estudos analisados, ele descreveu a normalidade em até 77% dos pacientes que possuíam sarcoidose cardíaca. Já a ressonância magnética cardíaca, com o uso de contraste, ela é capaz de detectar a fase inflamatória aguda da doença e a fase crônica, apresentando fibrose e cicatriz. Além disso, em casos mais graves, a ressonância magnética cardíaca ela pode mostrar um espessamento do miocárdio difuso, secundário a uma infiltração granulomatosa maciça. E isso resulta em anormalidades significativas de contração e também de insuficiência cardíaca. A biópsia endomiocárdica ela é considerada o padrão ouro para o diagnóstico dessa doença, porém é um exame muito invasivo e de alto risco. E além disso, apesar dela apresentar uma alta especificidade, ela tem baixa sensibilidade. O estudo eletrofisiológico na avaliação de pacientes com sarcoidose, que verifica o sistema de condução, aponta uma incidência elevada de alterações eletrofisiológicas, cerca de 68%, em pacientes que possuem a sarcoidose. Concluindo, então, o diagnóstico de sarcoidose cardíaca, ele requer a integração de manifestação clínica, de imagem e de dados patológicos. Apesar do grande avanço das técnicas de imagem, o diagnóstico da doença ela continua sendo um desafio, principalmente quando considera a baixa especificidade e sensibilidade de todos os métodos utilizados. Além do fato de que o exame padrão ouro ele é um exame extremamente invasivo. Entretanto, a ressonância magnética cardíaca ela se mostra eficiente na detecção de sinais precoces da doença e possibilita um melhor prognóstico. Portanto, o uso de diferentes modalidades de imagem cardíaca desempenha papel importante no diagnóstico da sarcoidose cardíaca. Aqui estão as referências e obrigada.